Fala pessoal, Gabriel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então já deixa aquele like, já se inscreve e lembrando sempre que todos os links úteis estão aqui embaixo na descrição. Sem delongas pessoal, vamos aqui para a nossa tão esperada atualização do Farm 2.5. Ontem, dia 5 de setembro, pessoal, a gente teve oficialmente a divulgação do nosso Farm 2.5, quando ele irá começar e as principais mudanças que vão ter. Principalmente com a nossa quest diária. Então o nosso dev, querendo ou não, um dos admin aqui do jogo, que postaram pra gente que o Farm 2.5 vai acontecer dia 12 de setembro UTC. Eu acredito que aqui, pessoal, eles queriam utilizar o tempo da meia-noite, certo? Então eu acredito, como a gente, comparado ao UTC, é menos 3 horas, o nosso tempo provavelmente vai ser 21 horas de Brasília para a gente ter essa atualização do Farm 2.5 no dia então 11 de setembro. Juntamente com isso, pessoal, divulgaram que fizeram uma alteração do servidor da Medium para Substack, certo? Então clicando aqui a gente vai ter acesso à nossa atualização 2.5. Então, sem delongas, vamos aqui para toda a nossa atualização, tá? Gente, aqui felizmente a gente teve a nossa informação do que vai ser a nossa árvore mãe, tá? Eu vou traduzir aqui para ficar de fácil compreensão de todos. Então, vamos que vamos. Aqui então a gente teve que a nossa árvore mãe vem para substituir o nosso atual sistema de missão diária, certo? Então, o que eles dizem? Que recompensando todos os jogadores que participam no crescimento dessa árvore mãe. Quanto mais jogadores participarem, mais recompensa eles recebem, certo? Então como vai funcionar, gente? Todos os dias os jogadores do servidor, ou seja, nós, players do jogador, vamos ter que no mínimo regar 20 águas para a planta, tá? E lembrando, já vi uma foto aqui onde a gente não vai precisar clicar 20 vezes, a gente só vai botar o número de águas que a gente quer regar a planta árvore mãe e a gente vai conseguir regar dessa maneira. Então, por exemplo, posso botar 50? Posso. Posso botar 100? Posso, mas o mínimo vai ser 20, certo? Cada recompensa requer uma quantidade específica de água fornecida por todo o servidor, tá, gente? Assim como o requerimento da água for alcançado, todos os jogadores que deram água para a nossa árvore mãe, então, vão poder reivindicar essa recompensa correspondente, tá? A nossa recompensas aqui embaixo descritas. Ficou explícito que horário a gente vai poder, vamos dizer assim, reivindicar nossa recompensa, mas eu acredito que tende a ser às 9 horas da noite aqui de Brasília, visto que a gente está menos 3 horas comparado ao tempo civil, certo? Então, como vai funcionar na primeira semana, pessoal? Felizmente, na primeira semana a gente vai ter um evento e esse evento vai nos proporcionar bastante mudas de girassóis, tá? Então vamos lá. Para guiá-los em seu primeiro NFT no jogo, decidimos aumentar as recompensas da Árvore do Mundo na primeira semana. As recompensas são as seguintes. A primeira recompensa, pessoal, vai ser 10 LEs mais uma muda de girassol. O requisito mínimo é 4 milhões de águas para a árvore mãe. A segunda recompensa, 15 LEs mais uma muda, requisito mínimo de 6 milhões. Terceiro, 25 LE mais 2 mudas de girassóis, requisito 9 milhões. Quarta recompensa, uma caixa de sol, né, pessoal? Na nossa sandbox, mais 2 mudas de girassóis, requisito mínimo de 12 milhões de águas. E a nossa recompensa 5, cada planta é automaticamente regada totalmente para o dia seguinte, mais 50 LEs, mais 4 mudas de girassóis. Requisito mínimo de 15 milhões de água, tá? Lembrando, né, pessoal, isso aqui vai ser só na primeira semana. Aqui embaixo eles até fazem se atento, ó. Após a primeira semana, todas as mudas serão removidas das recompensas e os requisitos para cada dia corresponderão ao número de jogadores ativos. Então, após a primeira semana, a gente não vai ganhar mais as nossas recompensas de mudas de girassol. Porém, a quantidade de LE e a sandbox continua. Então, esta quantidade, pessoal, ela é cumulativa, certo? Não ficou totalmente explícito, mas dentro de conversas de Discord, dentro de conversas de Telegram, do grupos oficiais, pelo que eu entendi, vai funcionar da seguinte maneira. É acumulativo, certo? Então, quando chegar a 15 milhões de água, se chegar até as 9 horas da noite, no meu ver, eu acredito, dentro do nosso horário de Brasília, ou à meia-noite no TC, certo? A gente vai poder reivindicar nossas recompensas. Chegou nos 4 milhões, a gente vai poder reivindicar esses 10 LEs, certo? Após essa primeira semana, lembrando.
Ah, Gabi, chegou a 12 milhões, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder reivindicar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Se a gente parar para observar, o que vai acontecer? A gente vai ganhar 100 LEs mais uma Sandbox, caso a gente bata 15 milhões de água por dia, certo? Então já vi bastante gente no Discord se movimentando, dono de terrenos, etc, que vão botar packs pesados de água, então acredito que a gente possa sim chegar na nossa recompensa 5. Principalmente na nossa primeira semana, para que todos possam ganhar essas mudas de girassóis. Então, conselho meu, dia 11 de setembro, 9 horas da noite, fiquem atentos caso aconteça de fato essa atualização nesse horário para a água, árvore mãe, para conseguir reivindicar essas recompensas. Outras mudanças, tá pessoal? Conforme o anúncio anterior, implementaremos duas mudanças. Novas condições para trocar o LE para o PVU, tá? Lembrando, o PVU é o token do jogo e o LE é a moeda do jogo. A gente farma o LE e após isso faz a troca do PVU. Se a gente não tiver nenhuma planta nossa, nenhum NFT, a gente não vai poder fazer a troca. Se a gente tiver uma planta, pessoal, a gente vai precisar de 3 base rate, tá? O que seria isso aqui? A base rate do jogo para fazer a troca é 100 LEs para um PVU. Se a gente tiver uma planta, a gente vai precisar de 3 times the base rate, ou seja, a gente vai precisar de 300 LEs para converter para um PVU. Se a gente tiver 2 plantas ou um terreno, tá pessoal, a gente vai poder transferir, converter na base rate, ou seja, 100 LEs para um PVU. Temos também que foi implementada uma camada extra para a detecção de boot, como também a água e a caça aos corvos para os seus vizinhos serão removidas, tá? Pessoal, aqui nas Question and Answers, ou seja, no nosso FAQ brasileiro, tá? Nas nossas perguntas frequentes, a gente tem bastantes informações interessantes, tá? Então, por exemplo, os jogadores ainda vão poder iniciar com investimento baixo? Sim, você vai poder começar com investimento baixo, você vai farmar os LEs suficiente para adquirir 100 sementes de girassóis, após isso você pode germiná-la, tá? Comprar, na verdade, trocar por uma semente de NFT e germiná-la. O LE que eu investi numa planta NFT está perdido? Não, pessoal, você vai poder vendê-lo caso você queira no Marketplace, tá? Como as novas mudanças melhoram o servidor. Pessoal, o que está escrito aqui em inglês é o seguinte, tá? Eles comentaram que o que mais pesava no servidor era os fazendeiros, ou seja, nós players, nós jogadores, visitar os terrenos dos vizinhos para fazer as quests diárias. Então, tirando isso do jogo, eles acreditam que todos consigam acessar ao mesmo tempo ou possivelmente, tá, diminuir o número de grupos, daqui a pouco até extinguir estes grupos, né? Aproveitando, pessoal, do atento, vou deixar este site aqui na descrição, tá? PVU Timetable, que ele está sempre atualizado referente aos horários. Então essa madrugada a gente teve alteração para 4 grupos novamente, já está atualizado aqui. Durante o dia a gente pode ter atualização para 8 grupos, já vai estar aqui presente. Então este site aqui é sensacional, tá? PVU Timetable. Vamos lá. Aqui tem pergunta sobre a redução do uso de boot, tá, gente? Ainda vou poder receber nossas recompensas da árvore de mãe se dar água mais tarde? Sim, aqui o efeito é retroativo, tá, pessoal? Conforme eles colocam. Porém, aqui eu tenho uma dúvida, tá? Por exemplo, eu posso muito bem, então, esperar chegar aos 9 milhões de água para ir lá por 20 de água e assim saber, poxa, eu vou ganhar 10 LEs, mais 15 LEs, mais 25 LEs. No meu ver, gente, qual que é o ônus disso? Vai ter muitas pessoas que vão esperar, poxa, será que vai chegar a 12 milhões de água? Será que vai chegar a 9 milhões? Vai ter gente que vai segurar e quando chegar ou quando estiver próximo vai colocar ali para ver se compensa ou não. Até porque não tem tempo, né, gente? A gente sabe ali que a gente vai ter provavelmente até 9 horas da noite, indiferente se você vai botar 8 horas da manhã, 8 horas da noite, ainda você vai conseguir reivindicar as recompensas. Então aqui, referente a esta pergunta frequente, eu fiquei em dúvida, tá? E aqui, se eu esquecer de dar água, eu posso reivindicar no dia seguinte, perco minhas recompensas? Não, você vai ter até um dia, tá, pessoal, para você poder reivindicar esta recompensa na qual você não reivindicou. Então, gente, meu conselho, como sempre, entrem aqui no grupo oficial do Telegram e do Discord, tá? Eu estou nos dois, pois aqui a gente sempre está a par. Aqui toda vez que acontece uma atualização, o servidor cai, muda de grupo, os devs, os admins já anunciam aqui pra nós. Então, muito obrigado por todos, já deixa aquele like, já comenta aqui no vídeo e bora pra cima que é só o começo. Lembrando sempre que todos os links úteis estão aqui na descrição. Pra cima!